Olá, queridos! Eu sou a professora Elaine Santana, de Língua Portuguesa, da Escola Brigadeiro Fontenelle. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre duas estratégias que o leitor pode usar antes e durante a leitura de um texto. Vamos começar? O texto que nós vamos ler, o texto 1, tem como título A Opinião em Palácio. Será que só pelo título do texto você já consegue perceber alguma coisa? Você já consegue imaginar sobre o que esse texto vai falar, vai tratar? Pense um pouquinho. Por enquanto eu não vou comentar nada, eu quero só que você pense. Para você, o que significa opinião? O que significa uma pessoa ter opinião, dar a sua opinião? Reflita um pouco. Enquanto você pensa, nós vamos passar já para o outro slide. Nós temos agora o texto 1, A Opinião em Palácio, que é um conto do escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores escritores do Brasil e do mundo também. O rei fartou-se de reinar sozinho e decidiu partilhar o poder com a opinião pública. Chamem a opinião pública, ordenou aos serviçais. Eles percorreram as praças da cidade e não a encontraram. Havia muito que a opinião pública deixara de frequentar lugares públicos. Recolhera-se ao beco sem saída, onde furtivamente abria só um olho. Isso mesmo lá de vez em quando. Descoberta, afinal, depois de muitas buscas, ela consentiu em comparecer ao Palácio Real, onde Sua Majestade, acariciando-lhe docemente o queixo, lhe disse: preciso de ti. A opinião, muda como entrara, muda se conservou. Perdera o uso da palavra, ou preferia não exercitá-lo. O rei insistia, oferecendo-lhe sequilhos e perguntando o que ela pensava disso e daquilo, se acreditava em discos voadores, horóscopos, correção monetária, essas coisas. E outras. A opinião pública abanava a cabeça. Não tinha opinião. Vou te obrigar a ter opinião, disse o rei, zangado. Meus especialistas te dirão o que deves pensar e manifestar. Não posso mais reinar sem o teu concurso. Instruída devidamente sobre todas as matérias e tendo assimilado o que é preciso achar sobre cada uma em particular e sobre a problemática geral, tu me serás indispensável. E virando-se para os serviçais. Levem esta senhora para o curso intensivo de conceitos oficiais e que ela só volte aqui depois de decorar bem as apostilas. Carlos Drummond de Andrade. Nós temos agora o texto 2, que é do gênero charge. Observem que na parte de cima está escrito farmácia de manipulação. E percebam também a fala do atendente da farmácia, do farmacêutico. Ele diz: desculpe, não trabalhamos com WhatsApp. Gente, por que será que o farmacêutico disse isso? O cliente estava chegando a uma farmácia. Por que será então que o farmacêutico falou que, desculpe, nós não trabalhamos com WhatsApp? O que tem a ver uma coisa com a outra? Essa resposta dele parece totalmente sem sentido, não é? Mas, se você lembrar, se você perceber, se você fizer a relação entre esse texto e as situações que estão acontecendo no nosso país, principalmente, você vai conseguir entender melhor, você vai conseguir compreender. Esse texto, que é uma charge, é do gênero charge, ele é um texto misto, um texto multimodal, que alia a linguagem verbal, que são as palavras, à linguagem não verbal, que são as imagens, a parte visual. Quando você alia essas duas linguagens, a verbal e a não verbal, você consegue entender melhor, compreender melhor o texto. Mas não apenas isso, quando você também, como eu falei agora há pouco, consegue fazer uma relação entre as situações que estão acontecendo no nosso país, as situações atuais, a realidade atual, e o que o texto está trazendo para nós. Você consegue compreender bem melhor. Bem, vamos passar agora para o texto 3.
O 3 também é uma charge. Nós temos aqui 2 personagens, os 2 estão pintados todos de preto e os 2 estão com, um deles, né, está com uma faixa presidencial nas cores verde e amarelo e o outro está com é como se fosse um adesivo, né, também nas cores verde e amarelo. Só que esse adesivo traz um símbolo nazista, gente. E observe o que esse personagem fala para o outro. A lavagem cerebral vai bem. Agora só falta a queima de livros. Pelo amor de Deus, gente, isso é gravíssimo. Percebam que ele fala também, esse personagem fala sussurrando. Ele não fala alto, ele fala ao ouvido do outro e ele sussurra, ele fala muito baixinho. Também ainda não vou comentar nada. Vamos agora avançar mais um pouquinho. Olha só essa pergunta que vai nos ajudar a fazer algumas relações entre os 3 textos. O conto A Opinião em Palácio tem alguma relação com as charges que lemos? Qual relação ou quais relações? Traduzindo, o que tem a ver essas 2 charges que nós acabamos de ler com o conto A Opinião em Palácio? Na verdade, gente, agora sim eu vou começar a comentar, porque nós estamos em uma aula online, por isso eu vou ficar comentando isso com vocês. Se nós estivéssemos numa aula presencial, eu não comentaria tudo isso não, eu deixaria você comentar, porque o objetivo é esse. Bem, vamos lá. O texto A Opinião em Palácio traz, na verdade, o rei, que é tirano, que é soberano, que está fazendo de tudo para manipular, para dominar a personagem Opinião Pública. Por isso que ele ordenou que ela fosse levada até o palácio dele. Como ela não falou nada, como ela ficou totalmente calada, ele ordenou aos serviçais que ela fosse levada para o curso de conceitos oficiais para que ela decorasse as apostilas muito bem, apostilas feitas pelo rei e pelos seus subordinados, para que ela começasse a não apenas decorar, mas para que ela começasse a repetir tudo aquilo que o rei queria que ela falasse. Então, nós entendemos, ao final da leitura do texto, que o rei não chamou a opinião pública para partilhar o poder com ela, apesar de que no início do texto o narrador falou isso, que o rei se fartou de reinar sozinho, que ele se cansou de reinar sozinho, e ele, por isso, chamou a opinião pública para partilhar o poder com ela. Ao término da leitura, nós percebemos que não é nada disso aí, que na verdade ele a chamou ao palácio para manipulá-la, para controlá-la. Ele queria que simplesmente ela repetisse igual um papagaio tudo o que ele falava, que ela se comportasse como ele queria que ela se comportasse, que ela pensasse como ele queria que ela pensasse, que ela falasse o que ele queria que ela falasse, que ela somente reproduzisse, repetisse tudo que o rei dizia, tudo que o rei mandava que ela dissesse. Olha só o nível de controle desse rei sobre a opinião pública, o nível de domínio, o nível de manipulação. Agora, quando nós pensamos no texto 2, a ficha começa a cair para nós, não é? Por isso que está escrito lá em cima, farmácia de manipulação. Aí o personagem fala, desculpe, não trabalhamos com o WhatsApp. Nós sabemos que hoje em dia o WhatsApp, que é esse aplicativo de mensagens, é o meio pelo qual as mentiras, as notícias falsas, as fake news, é o meio pelo qual essas fake news são mais disseminadas, elas são espalhadas muito rapidamente, por meio principalmente do WhatsApp e pelas redes sociais de um modo em geral. E o que acontece com a população que fica compartilhando essas fake news e que acredita nas fake news? As pessoas começam a ficar desinformadas e as pessoas começam a compartilhar cada vez mais, a disseminar cada vez mais essas mentiras
e a população acaba se alienando e sendo controlada, sendo manipulada pelas pessoas que estão no poder. Porque é isso que elas querem, na verdade, manipular a população e desinformar a população. Vamos agora ao texto 3, que é a outra charge. Nós estamos fazendo uma relação entre os três textos, percebam isso. Os três textos estão ligados, estão relacionados. O texto 3, então, nesse texto 3, o personagem fala sobre lavagem cerebral. O que é uma lavagem cerebral? Falando num português bem popular, é como se a pessoa perdesse o cérebro. É como se a pessoa não conseguisse mais pensar por si mesma, não conseguisse mais raciocinar sozinha. Ela se alienou, ela se deixou alienar. Ela teve a sua mente virada, ela teve, como se fala na linguagem bem do povão, ela teve a sua cabeça virada. E ela se deixou controlar, dominar por pessoas que exercem o poder e pessoas que têm interesses em manipular o povo para que se perpetuem no poder, para que consigam fazer o que tem vontade de fazer com o povo, sem que o povo reclame e que o povo ache isso certo, que o povo comece a imaginar que essas pessoas que estão no poder estão agindo da maneira certa. Bem, gente, vamos agora avançar mais um pouquinho. Nós temos aqui, nesse slide final, 4 perguntas. Essas perguntas nos auxiliam, nos ajudam a entender melhor aquilo que não está explícito no texto, aquilo que não está escrito com todas as letras, mas que está subentendido. Por isso, nós, leitores, quando percebemos que há alguma coisa no texto que não está muito bem explicada, nós podemos usar essa estratégia de fazer perguntas ao texto. Por meio dessas perguntas, nós vamos levantar algumas hipóteses e vamos fazer inferências. As inferências vão ser as nossas respostas. As inferências vão ser as nossas percepções, o que eu vou perceber, que está lá no texto, mas não está escrito com todas as letras. Paradoxalmente, o narrador do texto 1 relata que há muito tempo a opinião pública havia deixado de frequentar lugares públicos, o que provavelmente a fez tomar a atitude de se isolar. Então a pergunta é, por que a opinião pública tomou a decisão de ficar sozinha lá no beco sem saída? Porque ela não queria mais falar com ninguém, ver ninguém, porque ela ficou praticamente muda. Por quê? Por que ela fez isso? O que levou a opinião pública a agir dessa maneira? Aí nós podemos fazer uma inferência, perceber o que não está escrito no texto, mas que nós conseguimos perceber que está lá nas entrelinhas. Provavelmente, ela deve ter percebido que o rei não queria, na verdade, a ajuda dela para reinar, porque o rei era tirano, era ditador. Ele só queria, na verdade, exercer o seu domínio, exercer o seu controle, por isso ela decidiu se isolar. Ela pode ter pensado, eu sirvo para quê? Para que eu vou aparecer em locais públicos se o rei reina sozinho? Não é? Então eu prefiro ficar na minha, eu prefiro ficar isolada. Eu não sirvo para nada mesmo. Pergunta 2. Quando a opinião pública chegou ao palácio do rei, este disse que precisava dela. Para quê? Observem que essa pergunta complementa a pergunta número 1. Elas estão interligadas. Se o rei disse que precisava da opinião pública, né? Para que ele disse que precisava dela? Se depois, ao longo do texto, nós percebemos que, na verdade, ele queria reinar mesmo sozinho. Ele, na verdade, não queria que a opinião pública partilhasse o poder com ele, apesar de estar escrito isso lá no início do texto. Então, para que ele precisava dela, se ele queria reinar sozinho? Essa é a pergunta. Bem, na verdade, o rei queria manipular a opinião pública, por isso que ele mandou que os seus serviçais fossem atrás dela e ensinassem a ela os conceitos oficiais do rei. E que ela decorasse muito bem as apostilas, porque ele queria que ela só reproduzisse tudo que ele dizia, tudo que ele pensava.
ela tinha que ser igual um papagaio, só repetir o que o rei falava, o que o rei pensava. Ela não poderia expor a sua própria opinião. Pergunta 3. No texto 2, qual a relação entre a faixa farmácia de manipulação e o WhatsApp? Nós já até respondemos essa pergunta, mas a gente vai reforçar. Quando se fala de WhatsApp, nós lembramos logo, hoje em dia, de fake news. E nós sabemos que as fake news são notícias falsas, notícias criadas, inventadas por pessoas que estão no poder e pessoas que têm a intenção de, por meio das notícias falsas, manipular grande parte da população, grande parte do povo, para continuarem no poder e fazendo o que querem fazer sem o povo questionar. No texto 3, a que se refere... Vamos só ajeitar um pouquinho aqui. No texto 3, a que se refere a lavagem cerebral citada pelo personagem? Essa é a pergunta número 4. Também essa já foi respondida, mas a gente vai complementar. A lavagem cerebral é o fato de a pessoa se deixar manipular totalmente, se deixar dominar totalmente e perder a sua opinião, ou não expor a sua opinião, porque já está dominada, já está controlada. É como aquela música, né? Tá tudo dominado e a pessoa não consegue mais se colocar como um sujeito crítico, um sujeito pensante, porque já está com o cérebro lavado, já está com a mente lavada, já está totalmente controlado. Certo, gente? Então, meus queridos, eu gostaria muito de agradecer. Gostaria de agradecer a vocês por ficarem com a gente até o final e que vocês tenham conseguido aprender conosco na aula de hoje. Um beijo e até a próxima!